A pintura atingiu um grande desenvolvimento na Roma Antiga, recebendo influências das mais diversas culturas, egípcia, etrusca, grega, e surgindo geralmente na decoração do interior das habitações. Por este motivo, a pintura e o mosaico são as expressões artísticas que melhor refletem os padrões de vida e o cotidiano dos romanos. A pintura e o mosaico eram utilizados em edifícios públicos e oficiais, termas, basílicas e palácios, em edifícios religiosos e funerários, templos e túmulos, ou na habitação privada, as domes e as vilas. Tanto a pintura como o mosaico assumiram funções simbólicas, alegóricas ou decorativas. Todas essas funções consistiam em enriquecer cenograficamente os ambientes interiores, ampliar os espaços através de efeitos ilusionistas de perspectiva e animar a arquitetura. A pintura e o mosaico corresponderam ao requinte, ao conforto e ao luxo da vida pública e privada que os romanos cultivaram, mas foram, também, as pesquisas em torno da representação pictórica que permitiram a construção da ilusão arquitetónica. As principais técnicas utilizadas foram a pintura a fresco, uma técnica já utilizada pelos gregos, que consistia na aplicação de pigmentos, cores, diluídos em água sobre a parede revestida com uma camada de gesso ainda úmido. Após secarem, as cores fixavam e produziam o resultado plástico e expressivo pretendido pelo artista. E a encáustica, uma técnica também de origem helenística, que era utilizada sobretudo em suportes de madeira e consistia na diluição dos pigmentos em cera derretida, assegurando uma maior conservação da pintura. Os principais temas representados na pintura eram paisagens com caráter naturalista, bucólico e lírico, naturezas mortas, construções e episódios históricos e mitológicos e o retrato. O mais importante conjunto de pintura de toda a antiguidade que conhecemos é proveniente de Pompeia e Herculaneum. Trata-se de pinturas murais realizadas a fresco que foram produzidas desde os últimos anos do século I a.C. até, obviamente, à data da erupção do vulcão Vesúvio, em 79 d.C., que soterrou Pompeia. As escavações arqueológicas, realizadas a partir de 1748, permitiram não só estudar a evolução da pintura romana a nível técnico, pictórico e plástico, como também estabelecer um estudo cronológico da sua evolução. Assim, foram adotados critérios estilísticos e de conteúdo que levaram à organização desse conjunto de pinturas em 4 estilos, correspondendo os 2 primeiros à época republicana e os outros à época imperial. O primeiro estilo consistiu simplesmente em painéis de estuque pintado imitando o revestimento de mármore colorido, constituindo uma fórmula económica para criar a subtuosidade própria às grandes vilas helenísticas, conhecida através de exemplos datados do século II a.C. Apresentou ainda uma forte relação com o mundo helenístico. O segundo estilo manifestou-se pela criação de efeitos ilusórios através da representação de elementos arquitetónicos em perspectiva, prolongando o espaço interior. Este foi também designado estilo da perspectiva arquitetónica, uma vez que as decorações com paisagens e outras figurações simulavam cenografias arquitetónicas, criando os chamados efeitos de janela, como se rasgassem a superfície da parede para o exterior. O terceiro estilo corresponde à evolução do segundo estilo, se bem que privilegia-se o tratamento decorativo da superfície da parede em detrimento dos efeitos ilusionistas, também conhecido como estilo ornamental. As cenas figurativas são representadas como quadros pendurados nas paredes, de modo que o vocabulário ornamental adquire maior protagonismo, enquanto os elementos arquitetónicos têm um papel estruturante na organização dos painéis. São utilizados motivos vegetalistas de inspiração oriental e africana, que conferem um caráter ornamental e exótico. O quarto estilo, ou estilo compósito, foi o mais complexo, cenográfico e plástico, numa síntese dos anteriores. Utilizou imitações de mármore, perspectivas arquitetónicas, cenas mitológicas e paisagens ilusionísticas, construindo espaços irreais onde o pitoresco e a fantasia contribuem para criar um ambiente refinado e de profunda exuberância e ilusão. A arte do mosaico atingiu o seu apogeu durante o Império Romano. A técnica consiste na colocação de teselas embutidas nas paredes ou pavimentos,
As tecelas são pequenos fragmentos de pedra, vidro, cerâmica esmaltada usadas para decorar as superfícies. A par da pintura de frescos, a arte do mosaico contribuiu para enriquecer os ambientes interiores das habitações ou de espaços públicos, como termas, basílicas, etc. Foram criadas composições formalmente muito complexas e de uma grande riqueza plástica. O mosaico teve os mesmos objetivos que a pintura: enriquecer cenograficamente os ambientes interiores, animar a arquitetura através de composições fantasistas, expressivas e plasticamente criativas. As principais temáticas desenvolvidas no mosaico são representações figurativas, temas mitológicos, históricos e do cotidiano, composições geométricas, composições com motivos vegetalistas. A arte do mosaico desenvolveu uma vasta temática de padrões ornamentais que constituem autênticos tapetes de revestimentos de pavimentos.